Meu nome é Israel Ferreira Guerra. Vou fazer uma oração do Shema Israel e reza. A palavra inicial, a alma do Shema Israel. O Ramchal, no livro Deresh Hashem, explica que no momento em que a pessoa cumpre o preceito de ler o Shema Israel, ela deve determinar em sua mente a predisposição de entregar a alma em nome da unicidade divina. Fazendo assim é considerado que, de fato, ela entregue a vida para santificá-lo. Existe uma influência espiritual que eleva a pessoa de seu nível inferior a um nível superior de claridade espiritual. Essa influência deve ser despertada e renovada a cada dia. A emanação dessa influência foi conectada com o tema de entregar a alma para santificar o nome de Hashem. Através do pensamento, isto é determinar a predisposição por essa causa. Junto à lei do Shema Israel, nota por mais que não seja da mesma intensidade de como alguém que realmente entrega a alma, porém, já é o suficiente para o nível de emanação necessária para o dia dessa forma. Além da pessoa trazer emanação para si, traz dessa influência para toda a criação. Está escrito no Shulchan Aruch que devemos recitar o Shema Israel com intenção, reverência, temor e suor, etc. Explica Mishnah Berurah. Referência, temor e suor. Ou seja, quando recitar o Shema Israel, a pessoa deve receber sobre si o jugo dos céus, isto é, submissão à vontade de Hashem, ao ponto de entregar a vida para santificar o nome de Hashem. Assim como está escrito, com toda a tua alma mesmo, abdicar da própria alma. Sobre isso se refere o versículo que por ti morremos todo dia. Fazendo assim, é considerado que recitamos o Shema Israel, com referência, temor e suor. Além disso, podemos acrescentar que, quando a pessoa imagina estar entregando a alma para santificar o nome de Hashem, é considerado como se ela estivesse fazendo isso na vida real. Shai e Adam. Está escrito no Talmud, Sanhedrin. A pessoa deve sempre
antecipar a reza ao sofrimento, isto é, não esperar estar no sufoco, sofrendo para rezar, e sim rezar, agradecer e pedir para Hashem antes que cheguem os problemas. Um dos principais motivos pelo qual aparecem problemas ou sofrimento na vida da pessoa é pelo fato dela ter se afastado ou se esquecido de Hashem. Então, se a pessoa possui mérito, Hashem deixa a pessoa passar por situações difíceis para que ela se lembre-se e volte a se aproximar dele. Porém, se a pessoa não se esquece de Hashem, por exemplo, mesmo quando está saudável e sem problemas financeiros, ela reconhece que tudo o que ela tem é de Hashem, agradece e segue, pedindo a ele para ter saúde e um bom sustento. Então Hashem não necessita colocar em uma situação difícil para que não se afaste dele. Pois mesmo sem os problemas, ela não se afastou. Pode ir, já está tudo resolvido. Em muitos casos, a pessoa vê Deus quando precisa dele, porém, depois que ele fornece o que ela necessitava, de repente ele desaparece do cenário. Poderíamos perguntar: Deus é único de toda forma. Ele criou entidades angelicais como emissários de suas realizações. Haveria problema, reza para um desses seres espirituais. No final de contas, eles são agentes do divino. A resposta somente é permitido rezar e pedir a Deus. É proibido rezar ou pedir para qualquer entidade ou para qualquer outra parte da criação. Existe no mundo várias forças de entidade, todas provenientes de Deus. Não é permitido proferir pedidos para nenhuma dessas forças, somente para Deus. Esse é um dos 13 princípios de fé. Eu acredito com fé, completa integralmente, que somente para Ele é propício rezar, e não para outra fora Ele. Em muitos casos, a pessoa possui, em potencial, muitos benefícios para receber, porém não está recebendo em sua vida. Praticar isso porque não reconhece e pede de coração para Hashem. Assim está escrito no Talmud de Jerusalém, Berachot: eu não trago o bem para o mundo sem você. Salmos 16:2. Os sábios explicam a partir deste versículo que Deus não expressa o seu bem de forma mais intensa, sem que a pessoa peça para ele em suas rezas. O nome de Deus. Quando se lê o nome de Deus, Adonai, se deve pensar eterno, ou seja, acima do tempo,
foi, é e será, e que tudo está em seu domínio. Adon Hakou. Nota importante: o nome de Deus, que se escreve com o tetragrama YHVH, é proibido pronunciar da forma como é escrito, e sim se pronunciar Adonai, aquele que pronuncia o tetragrama do nome divino, como é escrito, perder a sua porção no mundo vindouro. Mishnah Berurah. Quando se lê o nome Elohim, deve pensar Todo-Poderoso que rege todas as forças da existência. Nota: confira mais detalhes sobre o tema no tópico Temas sobre a reza e o Shema Israel. Assim diz Deus: maldito é aquele que coloca a sua confiança no ser humano e coloca a carne mortal como a sua força, amparo, e retira o seu coração de Hashem. Irmiahu. Bendito é aquele que coloca a sua segurança em Hashem, e Hashem o protegerá. Irmiahu. O quanto a pessoa confiar em Deus determina o nível de expressão da providência divina que é colocado sobre ela. Ao acordar. Quando é a primeira coisa que se faz ao acordar? Ao acordar se deve recitar o Modé Ani Lefanesha Melesh Shai Vekain Zartabi Nismati Beshenla Rabá Emu Nateshá. O Modé Ani é um agradecimento a Deus por nos regressar a alma ao acordar. Uma pessoa que acabou de acordar ou que necessita fazer para poder pronunciar uma berachá. É necessário fazer neti, lati e adaim, lavar as mãos. Nota: caso a pessoa sinta vontade de ir ao sanitário, somente poderá recitar alguma berachá após fazer suas necessidades fisiológicas. Que berachá se faz após fazer necessidades fisiológicas? Asher Yatizar, através dessa berachá. Louvamos a Hashem por todas as maravilhas realizadas por Ele para o funcionamento de nosso corpo, e que Ele conecta a alma ao corpo para nos dar vida. Nota: é necessário recitar a berachá Asher Yatizar após as necessidades, independentemente da quantidade expelida. Certa pessoa esqueceu de fazer a berachá após de ter feito a necessidade e depois de 30 minutos se lembrou que não fez a berachá. Ela perdeu a berachá ou ainda pode recitá-la. Ela pode recitar
a Berachá sempre que ainda não voltou a sentir vontade de novas necessidades. Nota: é bom se acostumar a fazer a Berachá, Asher e a Tizar imediatamente, após sair do banheiro e lavar as mãos. Como se faz a Netilat Yadayim, lavagem das mãos ao acordar. A pessoa deve derramar água de uma caneca 3 vezes em cada mão, de forma intercalada. Nota: é preferível verter água 4 vezes em cada mão para retirar a água com impureza que restou da terceira vertida. Qual é a diferença entre a Netilat Yadayim, que se faz ao acordar, e da que se faz para comer pão? Ao acordar, se faz Netilat Yadayim de forma intercalada. Porém, para comer pão, primeiro se derrama a água da caneca sobre a mão direita 2 ou 3 vezes, de acordo com o costume, e depois se derrama sobre a mão esquerda 2 ou 3 vezes. Quando se faz a Berachá Elokai Nehamah, deve-se recitar a Berachá Elokai Neshamah logo após a Berachá Asher e a Tizar, que se pronuncia após fazer as necessidades. Ao acordar, se a pessoa não recitou logo após a Berachá Asher e a Tizar, pode recitá-la em separado. O que é necessário fazer para poder estudar? Não se pode estudar Torá antes de pronunciar a Berachot da Torá, após recitá-la. É necessário estudar imediatamente, sem interrupção, um pouco de Torá para que as Berachot não sejam em vão. Portanto, costuma-se recitar um pequeno texto de estudo que se encontra impresso nos Siturim, logo após a Berachá. Esse texto contém versículos da Torá escrita e também passagens da Torá oral. Certa pessoa ficou acordada a noite inteira e chegou a hora dela rezar Shacharit. Ela procurou alguém para que a incluísse nas Berachot da Torá e não encontrou ninguém. Então, sem ver outra solução, ela resolveu recitar as Berachot da Torá, mesmo sem ter dormido. Naquela noite, será que ela agiu corretamente? O que ela deveria ter feito? Depende caso ela tenha dormido pelo menos 30 minutos durante a noite ou durante a tarde do dia anterior, então ela agiu corretamente. Porém, se ela não dormiu durante a noite e tampouco durante a tarde do dia anterior, então ela não deveria ter pronunciado as Berachot. O que ela deveria ter feito? Caso ela não encontrou alguém que a incluísse nas Berachot da Torá, ela deveria ter a intenção de cumprir a obrigação das Berachot da Torá. Quando recita a Berachá
Rabá, que se faz antes do Shema Israel, isto é, uma vez que o conteúdo da Berachá Rabá serve também como Berachá para a Torá. Então, ela poderia incluir a intenção de cumprir com a obrigação da Berachá da Torá ao recitar. Essa Berachá nota caso a pessoa tenha a intenção de incluir a Berachá da Torá ao recitar a Rabá, então ela deve se preocupar em estudar um pouco de Torá logo após da reza, ou recitar após a reza o pequeno texto de estudar que se encontrar impresso no Situr após a Berachot da Torá. Uma pessoa que não dormiu de noite, como deve proceder de manhã em relação a Netilat Yadayim, lavagem das mãos ritual? Caso tenha dormido durante a noite por pelo menos 30 minutos, deve fazer Netilat Yadayim normalmente. Caso não tenha dormido, inclusive 30 minutos, então, após as necessidades fisiológicas, ela poderá lavar as mãos com Berachá, os Sefaradim, quando não dormem durante a noite, costumam lavar as mãos de manhã, após a Loti HaShachar, ao alvorecer, sem pronunciar a Berachá. Porém, se faz necessidade fisiológica longa antes da reza. O costume de minutos é sim fazer a Netilat Yadayim com Berachá. Aquele que não dormiu durante a noite, como deve proceder em relação às Berachot? Elokai Neshama e Ramarivi, Sheina, que se recita de manhã. Caso não haja dormido inclusive por 30 minutos durante a noite, deve-se escutá-la de outra pessoa e pedir para incluí-la. Os Sefaradim costumam recitar todas as Berachot, exceto da Netilat Yadayim, após Shati Soti HaLaila. Meio da noite, e as Berachot da Torá, após a Loti HaShachar, ao alvorecer. Em resumo, com que temas uma pessoa que não dormiu durante a noite deve se preocupar com as Berachot da Torá, com as Berachot Elokai Neshama e Ramarivi, Sheina, com a Netilat Yadayim, tudo de acordo com o foi explicado acima. Uma pessoa que acorda de madrugada, como deve proceder com a Netilat Yadayim? Deve lavar as mãos de forma alternada, sem recitar a Berachá. E após o início do dia, a Loti HaShachar, fazer as necessidades
fisiológica e lavá-las novamente, recitando a Berachá. Será que é necessário lavar as mãos antes de todas as rezas, Shacharit, Mincha e Arviti? Sim, deve-se lavar as mãos antes de todas as rezas, e não somente antes de Shacharit. Porém, em relação a Berachá, da Neti, Lati e a Daim, somente se recita ao lavar as mãos antes do Shacharit, e não antes de lavar as mãos, para Mincha e Arviti. Uma pessoa sentia certa vontade de fazer necessidade fisiológica, porém, se fosse procurar naquele momento um sanitário, perderia o minyan. Então ela calculou que poderia esperar mais de 1 hora e 15 minutos para fazer as suas necessidades e resolveu rezar com o minyan e depois foi ao santuário. Será que ela agiu corretamente? Não, pois é preferível perder a minyan e rezar sozinho, e rezar com vontade de fazer necessidade, isso mesmo quando é possível, e aguentar 72 minutos. Confira logo em seguida mais detalhes sobre o tema de rezar com vontade de fazer necessidade. Uma pessoa conferiu a hora da esquiar, pôr do sol, e viu que somente tinha 10 minutos para rezar. Mincha, ela não sabia o que fazer, pois sentia vontade de ir ao sanitário. Então ela resolveu rezar para não perder o horário da reza. Será que ela agiu corretamente? Caso ela discerniu que podia conter a sua vontade por pelo menos 72 minutos, então ela agiu corretamente, pois apesar de ser melhor perder a minyan, rezar sozinho e não rezar com vontade de fazer necessidade. Isso é correto em relação a quando se trata de perder a minyan, porém não se em relação a perder a reza. Em absoluto, tudo se não pode conter a vontade, inclusive por 72 minutos. Então é proibido rezar nessa situação. E se rezar, a reza é considerada uma abominação. O que fazer quando surgir a vontade de ir ao sanitário? Durante a reza da manhã, Ismone, Esre. Se antes de iniciar a reza não estava com vontade de ir ao sanitário, somente durante a reza da Amidá ficou com vontade, então a pessoa deve determinar a reza e depois ir ao sanitário. Se a vontade é muito forte ao ponto de ela ter que prender, então é permitido para rezar no meio para ir ao sanitário e depois retornar ao local para terminar a reza de onde parou. Nota: não se pode falar nada até retornar à reza, e também deve ser ligeiro no toalete, pois se demorar muito, isto é, se ficar dentro do toalete o tempo que poderia recitar toda a reza, perder a continuidade da reza e dever recomeçá-la do princípio. Nota: confira no tópico
resumo e nota importantes o resumo do procedimento de como cumprir o preceito de ler o Shema Israel. Quantas vezes por dia é necessário recitar o Shema Israel? É necessário recitar o Shema Israel pelo menos 2 vezes por dia. Uma para cumprir o preceito de ler o Shema de manhã e uma de noite. Em relação aos horários, confira. Em seguida, também se deve ler o Shema antes de dormir. Kiriati Shema Shem al-Hamitah. Pelo menos a primeira parte nota o preceito de recitar o Shema e o de recitar as Berachot, instituída pelos sábios antes e depois de sua leitura. São mitzvot independentes, ou seja, mesmo quando a pessoa não recita as Berachot e lê o Shema, ela cumpre o preceito de ler o Shema. Em que consiste o preceito de recitar o Shema? Consiste em recitar o texto do Shema Israel, os 3 parágrafos, 2 vezes ao dia. Uma de manhã e outra de noite, fora instituídas Berachot, antes de depois de recitá-las. Como consta no Situr, nota aquele que está impossibilitado de ler os 3 parágrafos do Shema deve ao menos ler o primeiro versículo. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echadi e Baruch Shem Kevodi Malchutor Leolam Vaed. Se puder, deve ler também o primeiro parágrafo. Assim, ela cumpre com o preceito de acordo com a opinião de certos poskim. Certa pessoa estava para sair de viagem muito cedo, então decidiu cumprir a mitzvah de recitar o Shema logo de madrugada, pouco depois do horário da alvorada, Aloti Ha-Shachar. Ela agiu corretamente. Sim, pois em uma situação de extrema necessidade é permitido recitar o Shema um pouco após a alvorada, de 5 a 6 minutos após ter passado o momento da alvorada. Se puder, um pouco depois, melhor, porém, em uma situação normal, deve-se recitar o Shema somente a partir de aproximadamente 50 minutos antes do nascer do sol. Netis Ha-Shama. De todas formas, horários ideal para cumprir a mitzvah do Shema em uma situação normal é um pouco antes do Netis nascer do sol para iniciar a reza da Amidah de Shacharit, junto a Isquiá, se a pessoa não recitou o Shema. Logo, nesse horário, a mitzvah segue até a 3ª hora, relativa Zemaniti do dia. Nota para facilitar a visualização da divisão dos horários do dia, confira o gráfico em seguida. Uma pessoa acordou tarde e viu que o horário máximo para recitar o Shema Israel estava determinado. Ela calculou que se fosse
começar a reza, chegaria na parte da reza que se diz o chamar, após o horário de cumprir o preceito, o que seria melhor para ela, rezar em ordem e recitar o chamar, mesmo após o horário máximo de cumprir a mitzvah do chamar, ou fazer o chamar antes de rezar. A mitzvah de recitar o chamar é independente da reza. Portanto, em uma situação assim, a pessoa deve recitar o chamar antes da reza para não perder a mitzvah, e depois rezar em ordem e recitar novamente o chamar com parte da reza. Nota já que a mitzvah de recitar o chamar é independente da reza. Se por algum motivo alguém não pode rezar ou não for rezar, deve de todas as formas se preocupar em recitar o Shema Israel dentro do horário, para cumprir com a mitzvah. O mesmo conceito é verdadeiro quando a minyan em que a pessoa reza somente chegará à parte da reza que se recita o chamar após o horário máximo de cumprir o preceito de recitar em um caso. Assim, ela deve se preocupar em ler o chamar de forma completa, ou seja, as 3 partes antes do minyan, para perder a mitzvah, e depois, junto com o minyan, recita novamente, como parte da reza. Uma pessoa que reza em um minyan que recita o Shema Israel somente após o horário máximo de cumprir a mitzvah, ou seja, após a 3ª hora do dia. Como fazer em relação às berachot do Shema? Seria permitido recitá-la durante a reza, e isso que já não será um horário propício de cumprir a mitzvah de recitá-lo. Poderá recitar as berachot do Shema durante a reza, como explicamos acima. A mitzvah das berachot é independente da mitzvah de ler o Shema, apesar da mitzvah de recitar o Shema range até a 3ª hora do dia, e a mitzvah de recitar as berachot do Shema rege até a 4ª hora. Confira gráfico acima. Nota: a partir da 4ª hora do dia já não se pode pronunciar o início e o fim das berachot do Shema com o nome de Deus, por exemplo. Ao invés de dizer Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, se diz Baruch atah Melech Haolam, saltando os nomes de Deus.